O livro de Gênesis, capítulo 1, é o primeiro capítulo do Antigo Testamento da Bíblia e descreve a criação do mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Então Deus disse: haja uma expansão no meio das águas, e que ela separe as águas das águas. Deus fez a expansão e separou as águas que estavam abaixo da expansão das águas que estavam acima. E assim foi. Deus chamou a expansão de céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Deus disse ainda: que as águas debaixo dos céus se ajuntem num lugar, e que apareça a terra seca. E assim foi. Deus chamou a terra seca de terra, e as águas chamou mares. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: que a terra produza vegetação, plantas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto conforme sua espécie, cuja semente esteja nelas, sobre a terra. E assim foi. A terra produziu vegetação, plantas que dão semente conforme sua espécie e árvores que dão fruto, cuja semente está nelas, conforme sua espécie. Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Então Deus disse: haja luminares na expansão dos céus para separar o dia da noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, fez também as estrelas. Deus os colocou na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para separar a luz das trevas. Deus viu que era bom, e foi a tarde e a manhã, o quarto dia. Então Deus disse: que as águas produzam seres vivos, e que aves voem sobre a terra, na face da expansão dos céus. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que se movem, que as águas produziram segundo sua espécie, e todas as aves aladas segundo sua espécie. Deus viu que era bom. Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Deus disse ainda: que a terra produza seres vivos conforme sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, cada um conforme sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens conforme sua espécie, os animais domésticos conforme sua espécie, e todos os répteis da terra conforme sua espécie. Deus viu que era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, e lhes disse: sejam fecundos e multipliquem-se, encham a terra e submetam-na. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. E Deus disse: eis que lhes dou todas as plantas que produzem semente sobre toda a terra e todas as árvores que têm frutos com semente, isso será o alimento de vocês. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os seres que se movem na terra, a tudo que tem fôlego de vida, eu dou todas as plantas verdes como alimento. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Gênesis capítulo 2 ao versículo 25. Assim foram concluídos os céus e a terra, e todo o seu exército. Deus concluiu no sétimo dia a obra que tinha feito, e descansou no sétimo dia de toda a obra que fizera. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele cessou de toda a obra que Deus criará e fizera. Estes são os registros da criação dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não havia nenhum arbusto do campo na terra, pois o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida,
e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e ali colocou o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável aos olhos e boa para alimento. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio nascia em Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é excelente, lá também se encontra o bdelho e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, ele percorre toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, este corre ao oriente de Assíria. O quarto rio é o Eufrates. Então, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Da terra, o Senhor Deus formou todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como ele chamaria, e o nome que o homem deu a cada ser vivo, esse é o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Contudo, para o homem não se encontrou nenhuma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher estavam nus, e não sentiam vergonha. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, e cardos, também, te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva,
porquanto era a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. E disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida.